Noiva estava esperando o marido para se casarem. Porém, devido à demora, ela vai atrás dele, mas o que ela não imaginava era que escutaria uma conversa que mudaria sua vida. E para piorar, seus pais estavam tramando contra ela. Não se case com ela, se case com a minha outra filha. Ela é melhor para você, é até mais bonita. A noiva ouviu a própria mãe falando para seu noivo. Ela segurou seus sentimentos e esperou a resposta do seu futuro marido, mas ela não estava pronta para a resposta que ele daria. O salão do cartório tinha o cheiro de papel antigo e desinfetante, uma combinação estéril que fazia o estômago de Carol revirar. Estava lotado, um zumbido constante de conversas e o arrastar de sapatos no piso frio de granito. Ela apertou os dedos, sentindo a umidade na palma da mão. O vestido branco simples que escolheu, na altura dos joelhos, de repente pareceu apertado demais, uma gaiola de tecido em volta do seu peito que subia e descia rápido demais. Estava a minutos de assinar os papéis que a tornariam Carol Sampaio Lacerda, esposa de Júlio. 1 ano. Fazia 1 ano que o anel de noivado brilhava em seu dedo. 1 ano de altos e baixos, de risadas compartilhadas em frente à TV e de discussões tensas que deixavam um silêncio pesado no ar. Algumas vezes ela chegou a pensar em desistir. Júlio podia ser teimoso, às vezes um pouco arrogante, focado demais em sua carreira de investidor em ascensão. Mas então ele sorria daquele jeito que fazia seus olhos se fecharem um pouco, a pegava pela mão e dizia que ela era seu porto seguro. E Carol, amando-o apesar de tudo, acreditava. O dinheiro dele, a prosperidade que o cercava como uma aura dourada, nunca foi o que a atraiu. Era o sentimento, a promessa de uma vida construída a 2. Para ela, a vida era outra. Como arquiteta, Carol conheceu o sabor do sucesso, de ter uma agenda cheia e ver seus projetos ganharem forma em concreto e vidro. Mas o mercado, caprichoso como era, virou. Agora, os clientes eram escassos e a incerteza financeira era uma sombra constante. Essa diferença entre eles era um prato cheio para comentários maldosos em jantares de família, comparações veladas que a faziam se sentir pequena. Ela tentava ignorar, focando no que importava, o amor. Mas onde ele estava? O oficial do cartório já tinha chamado o nome deles uma vez. Um calafrio de ansiedade percorreu sua espinha. Onde estava Júlio? O pensamento seguinte foi quase imediato. Sua mãe. Bárbara era uma força da natureza quando o assunto era conversar. Ela podia prender qualquer um em uma teia de palavras por tempo indeterminado, perdendo completamente a noção do tempo. Deve ser ela, Carol pensou, um pingo de irritação misturado à preocupação. Levantou-se, alisando o vestido, e começou a caminhar pelos corredores labirínticos do cartório. Passou por casais ansiosos, famílias sorridentes e advogados apressados. O som dos seus saltos ecoava, marcando o ritmo da sua busca. Foi então que, perto de uma pequena sala de espera nos fundos, ela ouviu. A voz inconfundível de sua mãe, mas com um tom que não era de conversa fiada. Era um tom adocicado e venenoso, um tom de negociação. A porta estava entreaberta. Um impulso, uma intuição terrível a fez parar. Ela se escondeu na sombra do corredor, o coração martelando contra as costelas. Lá dentro, viu a silhueta de Júlio, de costas para a porta. E na sua frente, seus pais, Bárbara e Danilo. O tom deles era sério, conspiratório. Se case com minha outra filha, ela é melhor para você. A voz de Bárbara cortou o ar e atingiu Carol como um soco no estômago. O ar fugiu de seus pulmões. Ela deve ter ouvido errado. Tinha que ter ouvido errado. Nós sabemos que você tem olhos para nossa outra filha, a Eliane, continuou Danilo, seu pai, a voz grave e cúmplice. Ela é linda, até mais que a Carol, vamos ser honestos, e mais bem-sucedida também. O escritório de contabilidade dela cresce a cada ano que passa. Ela é uma mulher de visão, Júlio. Carol levou a mão à boca, sentindo o gosto amargo da bile subir pela garganta. Era um pesadelo acordado no dia do seu casamento. Nossa filha Carol, nós a amamos, claro que amamos, Bárbara completou, a voz pingando uma falsa compaixão que fez a pele de Carol se arrepiar. Mas ela não é a melhor pessoa para você se casar.
Ela está estagnada, pode trazer ruína para sua carreira, assim como trouxe para a carreira dela. Você precisa de alguém que o impulsione para cima, não que o puxe para baixo. O nó em sua garganta era uma pedra, grossa, pesada, sufocante. Ela queria gritar, queria chutar a porta e expor aqueles traidores. Mas seus pés estavam grudados no chão, seu corpo paralisado pelo choque. Cada palavra era uma facada, desferida pelas pessoas que deveriam protegê-la, seus próprios pais. Então veio o golpe de misericórdia, a voz de Júlio, o homem que ela amava. Na verdade, ele disse, e um alívio pareceu tomar conta de sua voz, um alívio que quebrou o que restava do coração de Carol. Ainda bem que vocês falaram isso antes de nós nos casarmos, porque eu e a Eliane, nós já saímos algumas vezes. Ele fez uma pausa, como se escolhesse as palavras. Tínhamos medo, entende? Por causa do meu noivado com a Carol. Não sabíamos como lidar com a situação. As lágrimas vieram, quentes e silenciosas, torrentes de uma dor que ela jamais imaginou ser possível. Ela mordeu a própria mão com força, o gosto de sal e pele enchendo sua boca, qualquer coisa para abafar o soluço que ameaçava explodir de seu peito. Ali, escondida atrás da porta, Carol não ouvia mais uma conversa. Ela ouvia o som do seu mundo, dos seus sonhos e do seu amor sendo metodicamente, cruelmente demolidos. Por um instante, o mundo de Carol se resumiu ao som abafado das vozes na sala e ao gosto de sangue e sal em sua boca. A dor em sua mão, onde seus próprios dentes a morderam, era um ponto de foco, uma âncora na tempestade de traição que a consumia. Seus pais e seu noivo continuaram a conversar, planejando a troca de noivas como se estivessem negociando gado. "Ótimo", Bárbara disse, a voz satisfeita, selando o acordo. "Se vocês já têm um caso, então quer dizer que seu coração está com Eliane e não com Carol. Se case com Eliane que você será mais feliz." "É o mais sensato a se fazer", concordou Danilo. Aquela foi a gota d'água. A pedra em sua garganta não era mais de tristeza, mas de fúria incandescente. A paralisia se quebrou, o choque deu lugar a uma energia violenta, um impulso primitivo de destruir aquela cena, de rasgar o véu daquela mentira. Com um grito engasgado que finalmente se libertou, Carol empurrou a porta. A batida foi tão forte que a madeira estalou e a porta de mogno bateu contra a parede interna com um estrondo que ecoou pelo corredor. O som fez um copo d'água vibrar sobre uma mesinha. As 3 figuras na sala se viraram em um susto sincronizado, os olhos arregalados e as bocas entreabertas. Carol estava parada no vão da porta, o rosto manchado de lágrimas secas e novas, os olhos vermelhos queimando de uma raiva pura. O vestido branco, que antes simbolizava um sonho, agora parecia a mortalha de uma vida que acabara de morrer. "Suas víboras!" A voz dela rasgou o silêncio chocado. Era um som rouco, quebrado pela dor. "Seus monstros! Como vocês puderam?" Júlio, ao ver o rosto de Carol, empalideceu como se tivesse visto um fantasma. Seus olhos se arregalaram em pânico e culpa. Ele não disse uma palavra. Em vez disso, deu um passo para trás, depois outro e mais outro, como um animal acuado buscando uma rota de fuga. Sua covardia era tão explícita, tão patética, que ele praticamente se dissolveu nas sombras do corredor do lado de fora da sala, desaparecendo da vista dela sem oferecer uma única palavra, de explicação ou desculpa. Ele a deixou sozinho para enfrentar os lobos, seus próprios pais. Bárbara e Danilo se recuperaram do choque inicial. Não havia pingo de remorso em seus rostos, apenas uma irritação fria por terem sido descobertos. Eles caminharam na direção dela, não para confortá-la, mas para controlá-la. "Carol, querida, abaixe a voz", disse Bárbara, com uma calma assustadora. "Não precisa fazer uma cena." "Uma cena?" Carol riu, um som sem alegria, beirando a histeria. "Vocês acabaram de vender a própria filha no dia do casamento dela, e eu não posso fazer uma cena? Eu confiei em vocês, em todos vocês." "Você tem que ver que no casamento não basta amor, também é necessário compatibilidade."
disse Bárbara, ajeitando o casaquinho caro que vestia, como se estivesse explicando uma transação comercial. E Júlio não é compatível com você, minha filha. Simples assim. Além disso, acrescentou Danilo, cruzando os braços, ele já tem um caso com Eliane. É melhor que ele se case com ela. Seria pior se ele se casasse com você e continuasse a te trair, não acha? Estamos poupando você de um sofrimento maior. As palavras deles eram tão lógicas, tão desprovidas de emoção, que Carol sentiu um novo tipo de horror. Eles não viam o que tinham feito de errado. Eles realmente acreditavam naquela lógica distorcida. Vocês são doentes, ela sussurrou, o fôlego faltando. Que tipo de pais são vocês? Que tipo de pessoas fazem isso? Não faz o menor sentido vocês empurrarem a Eliane para cima dele. E então, no meio daquela névoa de dor e confusão, um pensamento cortante como um caco de vidro atravessou sua mente. Um vislumbre, um padrão que ela sempre viu, mas nunca quis entender de verdade. Lembrou-se da sua filosofia de vida. Cada um deve lutar por si. Ela nunca foi de pedir ajuda, e mesmo quando sua carreira prosperava, ela não enchia os pais de presentes. A ajuda que dava era pontual e necessária, o pagamento de um exame de saúde caro, as compras do mês quando o dinheiro deles ficava curto, um remédio urgente. Ela os amava, mas via como eram irresponsáveis com dinheiro. As roupas de grife que Bárbara comprava e mal usava, as trocas anuais de carro de Danilo por modelos sempre mais caros, as festas extravagantes para amigos que só apareciam nessas ocasiões. Eram futilidades, um poço sem fundo de vaidade. E Eliane, Eliane. Sua irmã sempre sentiu inveja dela, uma competição silenciosa que Carol tentava ignorar. Quando o escritório de contabilidade de Eliane começou a decolar, ela encontrou a arma perfeita, o dinheiro. Eliane adulava os pais, pagava jantares caros, financiava viagens, dava presentes luxuosos. Comprava o afeto deles. Carol chegou a discutir com a irmã sobre isso, dizendo que ela estava apenas alimentando o vício deles, mas Eliane apenas sorria, satisfeita por ser a filha boa, a filha generosa. O quebra-cabeça se montou em sua mente com uma clareza terrível e nauseante. Seus olhos se arregalaram e ela olhou para os rostos de seus pais como se os visse pela primeira vez. Não eram apenas pais cruéis, eram calculistas. A questão nunca foi sobre a compatibilidade dela com Júlio, nunca foi sobre o caso dele com Eliane. A questão era o dinheiro, o prêmio. Com Eliane, a filha próspera e generosa, casada com Júlio, o investidor em ascensão, a fonte de recursos deles não apenas continuaria, mas se multiplicaria. Eles não estavam pensando na felicidade de nenhuma das filhas, estavam pensando em si próprios, garantindo que o fluxo de dinheiro para sustentar seu estilo luxuoso e superficial nunca acabasse. Eles não estavam casando uma filha, estavam investindo em sua própria aposentadoria dourada. Eles a descartaram, como um mau investimento. É por isso, disse Carol, a voz baixa, mas carregada com o peso daquela revelação. É tudo por dinheiro. Bárbara e Danilo não responderam, mas o leve vacilar em seus olhos, a contração quase imperceptível nos lábios de sua mãe, foi toda a confirmação que Carol precisava. A confirmação da ganância de seus pais não trouxe alívio, apenas uma camada final e mais profunda de nojo. Carol olhou para eles, para as duas pessoas que a trouxeram ao mundo, e não viu nada além de estranhos gananciosos com rostos familiares. O ar na pequena sala ficou rarefeito, tóxico. Ela não conseguia mais respirar ali. Sem outra palavra, ela se virou. Não correu de forma descontrolada. Foi uma retirada deliberada, com uma dignidade que ela mesma não sabia de onde vinha. Cada passo para fora daquela sala, para longe deles, era um passo para longe do veneno. Ela não olhou para trás. Sabia que se o fizesse, o ódio em seus olhos poderia petrificá-los, e eles não mereciam nem isso. Ela atravessou os corredores do cartório como um fantasma em um vestido de noiva manchado de lágrimas. As pessoas abriam caminho, percebendo a tempestade silenciosa em seu rosto. O zumbido das conversas parecia distante, submerso. Seu único foco era a porta de vidro na entrada, a promessa de ar fresco e de fuga.
Ela empurrou a porta e a luz do sol a cegou por um instante. Cambaleou para a calçada, o coração batendo descompassado. E foi então que deu de cara com ela. Eliane. Sua irmã estava subindo os degraus, impecavelmente vestida com um talier azul marinho que gritava sucesso e profissionalismo. O cabelo estava perfeitamente alinhado, a maquiagem sutil, um sorriso polido no rosto, pronto para a celebração. Ela parou abruptamente ao ver Carol. O sorriso de Eliane morreu em seus lábios. Por alguns segundos que se estenderam por uma eternidade, as duas irmãs ficaram se olhando. O tempo congelou. Naquele silêncio, uma conversa inteira aconteceu. Os olhos de Eliane percorreram o estado de Carol. O rosto devastado, os olhos inchados, o vestido branco amassado. Não havia confusão em seu olhar. Havia reconhecimento. Carol, por sua vez, olhou para a irmã e viu a vitória. Viu a satisfação mal disfarçada, a confirmação de que seu plano, arquitetado com a cumplicidade dos pais e a fraqueza de Júlio, tinha dado certo. Não havia um pingo de compaixão nos olhos de Eliane, nenhuma palavra de desculpa, nada. Eliane viu as lágrimas de Carol e provavelmente entendeu tudo. Ela sabia que Carol tinha ouvido, que o segredo estava revelado. E ela não se importou. Aquele silêncio foi a confirmação final da traição de sua irmã, mais brutal do que qualquer grito ou acusação. Carol foi a primeira a quebrar o contato visual. Não havia mais nada a ser dito. Ela passou por Eliane, esbarrando de leve em seu ombro, e continuou andando, sem rumo, apenas para longe daquele lugar, daquela pessoa, daquela vida. As horas seguintes foram um borrão. De alguma forma, ela pegou um táxi e voltou para o apartamento que, até aquela manhã, era um ninho de amor dela e de Júlio. Agora, cada objeto parecia zombar dela. O porta-retrato com a foto dele sorrindo em uma praia, os 2 casacos pendurados lado a lado na entrada, a caneca de café dele ao lado da dela. Eram artefatos de uma mentira. Com uma energia frenética e desesperada, ela começou a arrancar suas coisas. Abriu o guarda-roupa e jogou suas roupas em malas, sem dobrar, sem cuidado. Pegou uma caixa de papelão e varreu os itens da sua penteadeira para dentro dela. Perfumes, cremes, suas joias, não chorava mais. Estava em um estado de choque funcional, movida apenas pelo instinto de apagar sua existência daquele lugar. Cada item era uma facada. Ela queria sair dali antes que as paredes, impregnadas de falsas promessas, desabassem sobre ela. Com 3 malas e 2 caixas, ela deixou o prédio. O porteiro a olhou com pena, mas não disse nada. Ela entrou em outro táxi e deu o nome do primeiro hotel que lhe veio à mente. O quarto de hotel era impessoal e bege, um alívio para seus sentidos sobrecarregados. Ela largou as malas no chão e se sentou na beira da cama, olhando para o telefone em sua mão. Uma parte dela, uma parte tola e teimosa, esperava. Esperava uma ligação, uma mensagem, qualquer coisa. Um pedido de desculpas desesperado de Júlio, uma explicação torta de sua mãe, um xingamento de sua irmã, algo que provasse que sua partida havia causado alguma onda, algum impacto. Mas o telefone permaneceu mudo. As horas se transformaram em um dia. O dia se transformou em 2. Nenhuma ligação, nenhuma mensagem. Ela foi esquecida. A constatação foi mais fria e mais cortante do que a própria traição. Eles não apenas a traíram, eles a descartaram e seguiram em frente como se ela fosse um copo de plástico usado. Sua dor, sua existência eram irrelevantes para o novo arranjo. Dias depois, com o dinheiro que ainda tinha em sua conta, alugou um pequeno apartamento em um bairro distante, um lugar onde não correria o risco de encontrá-los. Era um espaço simples, quase vazio, com paredes que precisavam de pintura. Mas era seu, um santuário, um esconderijo. Ela ainda não havia visitado a casa dos pais para pegar o resto de suas coisas de infância. A ideia de encará-los de novo era fisicamente nauseante. Naquele apartamento silencioso, Carol sentiu o verdadeiro peso do que havia acontecido. A confiança, a base sobre a qual ela construiu toda a sua vida, havia sido pulverizada.
Como se pode confiar em um aperto de mão, em um "eu te amo", em um sorriso de um amigo, quando sua própria família, seu próprio sangue, a usou e a descartou por dinheiro? A traição havia plantado um deserto dentro dela, e ela não tinha a menor ideia de como faria para que algo pudesse florescer ali novamente. Passaram-se 2 semanas. 2 semanas de um silêncio pesado no apartamento novo e vazio de Carol. Ela passava os dias em um nevoeiro, fazendo o mínimo para sobreviver. Comia sem sentir o gosto, dormia sem realmente descansar. A dor aguda da traição havia se transformado em uma dor crônica, uma presença constante em seu peito. Ela estava começando a construir uma frágil rotina, um casulo para se proteger do mundo, quando o carteiro tocou a campainha. Era uma correspondência para seu endereço antigo, que o porteiro de bom coração havia encaminhado. No meio das contas e da publicidade havia um envelope. Era grosso, de um papel marfim caro, com seu nome escrito em uma caligrafia elegante e floreada. Ela reconheceu a letra imediatamente. Era de Eliane. Seu coração deu um salto doloroso. Por um momento insano, uma faísca de esperança brilhou. Seria um pedido de desculpas? Uma tentativa de explicação? Com os dedos trêmulos, ela rasgou o envelope. Dentro, um cartão pesado caiu em sua mão. Em letras douradas e entrelaçadas, os nomes saltaram para ela queimando seus olhos. Eliane e Júlio convidam para a celebração de seu casamento. Carol sentiu o ar ser sugado de seus pulmões. Era um convite para o casamento de sua irmã com um homem que deveria ter sido seu marido. A data estava marcada para dali a 1 mês. Era real. Eles não perderam tempo. Aquilo não era um descuido, não era um convite enviado por obrigação. Era uma declaração, um ato de pura maldade calculado para feri-la. Eliane enviou aquilo para esfregar a vitória em seu rosto, para mostrar que ela não só havia vencido, como estava celebrando sobre as ruínas da vida de Carol. Aquele pedaço de papel caro quebrou o casulo de apatia. A dor crônica explodiu novamente em uma folha branca e quente. Ela amassou o convite com força, o papel grosso resistindo em sua mão. Aquele era o fim. Não bastava fugir e se esconder. Ela precisava de um encerramento. Precisava olhar nos olhos deles uma última vez e cortar os laços que aprendiam a eles, não com a tesoura da tristeza, mas com a espada da sua decisão. Ela tomou um banho, vestiu uma calça jeans e uma camiseta preta simples. Nenhuma lágrima. Seu rosto estava duro como pedra. Pegou as chaves do carro e dirigiu até a casa onde cresceu, o convite amassado no banco do passageiro como uma prova do crime. Quando chegou, a porta estava aberta. Na sala, a cena que a esperava era ainda pior do que imaginava. Bárbara, Danilo e Eliane estavam reunidos em volta da mesa de centro, que estava coberta de amostras de tecido, catálogos de flores e listas de convidados. Eles estavam rindo, planejando alegremente a festa sobre a sua dor. Sua entrada silenciou a conversa. Os 3 se viraram e a encararam, surpresos. Desta vez, Carol não estava chorando. Ela estava calma, uma calma glacial que era muito mais intimidadora. Carol, disse Bárbara, levantando-se, um nervosismo evidente em sua voz. O que você está fazendo aqui? Carol não respondeu. Apenas caminhou até a mesa, abriu a mão e deixou o convite amassado cair no meio das amostras de seda e organza. Eliane olhou para o papel e depois para Carol, com um leve arquear de sobrancelhas, um desafio silencioso. Eu recebi isso, disse Carol, a voz firme e sem emoção, e vim pessoalmente dar a minha resposta. Ela fez uma pausa, olhando para cada um deles. Para sua mãe, com sua vaidade e ganância. Para seu pai, com sua fraqueza e cumplicidade, e para sua irmã, com o veneno da inveja em seu sorriso. Eu não vou, ela continuou, eu não vou ao casamento e não vou mais participar de nada na vida de vocês. Eu estou indo embora, não apenas desta casa, mas desta cidade. Vou recomeçar em um lugar onde eu não tenha que respirar o mesmo ar que vocês. O silêncio que se seguiu foi pesado. Carol esperava gritos, acusações, talvez até um drama, mas o que recebeu foi muito pior: indiferença.
Danilo desviou o olhar desconfortável e foi até a janela, como se o jardim de repente fosse a coisa mais interessante do mundo. Bárbara deu de ombros, um gesto pequeno e dismissivo. Bem, se é isso que você quer, Carol, talvez seja o melhor mesmo. Um pouco de distância vai fazer bem a todos. O golpe final veio de Eliane. Ela pegou o convite amassado, alisou-o sobre a mesa e disse com um sorriso venenoso: "Que pena que você não vem, irmãzinha. A festa vai ser linda." Naquele momento, Carol sentiu uma libertação. A última e tola esperança de que houvesse algum amor, algum resquício de família ali, morreu para sempre. E com a morte dessa esperança, ela se sentiu leve. "Vocês não entendem, não é?" Carol disse, um sorriso triste e lúcido surgindo em seus lábios. "Isso não é um drama, é um diagnóstico. Vocês são tóxicos. Ficar perto de vocês é como viver em uma sala cheia de gás venenoso. Sair daqui não é uma fuga, é a única chance que eu tenho de sobreviver." Ela se virou e caminhou em direção à porta. Adeus. Ninguém tentou impedi-la. Ninguém a chamou de volta. Ela fechou a porta atrás de si sem bater, um clique suave que selou o fim de um capítulo inteiro de sua vida. Ao caminhar para o seu carro, sentiu o peso de uma família inteira sair de seus ombros. A dor da perda ainda estava lá, um buraco em seu peito, mas pela primeira vez em semanas, ela sentiu algo novo se misturando a ela: a liberdade. A estrada à sua frente estava vazia e incerta, mas era sua. E isso era tudo o que importava. Carol escolheu uma cidade à beira-mar, a centenas de quilômetros de sua antiga vida. Um lugar onde o cheiro de sal no ar parecia limpar suas memórias, e o som constante das ondas abafava o eco das vozes de sua família. Com o pouco dinheiro que lhe restava, alugou um pequeno apartamento e uma sala comercial minúscula em uma rua secundária, que ela transformou em seu novo escritório. Carol Sampaio, Arquitetura e Projetos. Os primeiros meses foram difíceis. Ela era uma desconhecida na cidade, sem contatos e com um portfólio que, embora impressionante, pertencia a uma vida passada que ela hesitava em revisitar. Pegava trabalhos simples, os que os grandes escritórios recusavam. A reforma de um banheiro, o projeto de uma edícula, a legalização de uma pequena construção. Era um trabalho humilde, muito distante dos grandes condomínios e edifícios comerciais que ela costumava projetar. Mas, para sua surpresa, ela estava feliz. Era uma felicidade tranquila, modesta. A alegria de pagar o aluguel com seu próprio esforço. De tomar um café na varanda de manhã ouvindo os pássaros em vez de esperar uma ligação que nunca viria. De caminhar na praia ao entardecer sentindo a areia nos pés. Era uma vida mais simples, sim, mas era real, era sua. Pela primeira vez em muito tempo, ela não sentia que precisava da aprovação de ninguém para validar seu valor. Estava curando as feridas, uma pequena conquista de cada vez. Certo dia, um homem entrou em seu escritório. Era alto, com ombros largos e um rosto de traços fortes que pareciam esculpidos em granito. Tinha olhos azuis penetrantes e um sotaque denso e carregado quando se apresentou. "Meu nome é Vladimir Antonov", disse ele, a voz grave. "Eu preciso de uma arquiteta." Carol sentiu uma pontada de sua antiga insegurança. Ele parecia sério e importante. Provavelmente estava no lugar errado, em seu escritório modesto. "Claro, Sr. Antonov, sente-se. O que o senhor tem em mente?" Vlad não se sentou. Em vez disso, seus olhos azuis percorreram os poucos projetos que ela havia fixado na parede. Então, ele se virou para ela e um leve sorriso surgiu em seus lábios. "Eu vi um projeto seu, antigo. O edifício Solaris", disse ele. "Um amigo meu comprou um apartamento lá. O design é brilhante, funcional, mas com alma. Procurei seu nome. Não foi fácil de achar. Diziam que você tinha desaparecido do mercado." Carol ficou sem palavras. O edifício Solaris era um de seus maiores orgulhos, um projeto de sua antiga vida de sucesso. Ouvir aquele elogio, vindo de um completo estranho, foi como encontrar água em um deserto. "Eu tirei um tempo", foi tudo o que conseguiu dizer. "Entendo", disse Vlad, e o jeito que ele disse fez Carol sentir que ele realmente entendia, sem precisar de mais explicações. "Eu tenho alguns imóveis comerciais que comprei aqui na cidade. Estão em mau estado.
Eu quero reformá-los, torná-los atraentes, funcionais. Gostaria que você fizesse os projetos para mim, se estiver interessada. Carol fez. O primeiro projeto foi a reforma de uma antiga loja que se tornou um café charmoso. Vlad era um cliente diferente de todos que ela já teve. Ele era direto, objetivo, mas ouvia suas ideias com um respeito imenso. Dava-lhe total liberdade criativa, confiando em seu instinto. Ele via não apenas a arquiteta de pequenas reformas, mas a mulher que havia projetado os solares. Um projeto levou a outro. Em poucos meses, Carol estava trabalhando exclusivamente para Vlad. Eles desenvolveram uma parceria fácil, uma sincronia profissional que era ao mesmo tempo estimulante e confortável. Ele era um empresário visionário e íntegro. Ela era a arquiteta talentosa que transformava suas visões em realidade. Uma tarde, após a conclusão bem-sucedida de mais um projeto, Vlad a convidou para um café. Carol, ele começou, olhando-a diretamente nos olhos. Esses pequenos projetos são apenas o começo. Eu não vim para esta cidade para reformar lojas, eu vim para construir. Ele se inclinou para a frente, a intensidade em seu olhar a cativando. Estou criando uma nova empresa, uma construtora e incorporadora. Vamos começar pequenos, mas com projetos de alta qualidade, com design inovador, com alma, como o seu edifício Solaris. Ele fez uma pausa. Eu não consigo fazer isso sozinho. Eu sou o homem dos negócios, dos números, da negociação. Eu preciso de um parceiro, alguém que seja o coração criativo da empresa, alguém em quem eu confie. Eu quero que essa pessoa seja você. Carol o encarou chocada. Sócia? Ele estava oferecendo a ela a chance de não apenas voltar ao jogo, mas de ser dona de uma parte dele. O medo, um eco fantasma de sua traição, sussurrou em sua mente. Confiar em alguém de novo? Em um nível tão profundo? Mas ao olhar para Vlad, ela não viu a fraqueza de Júlio ou a ganância de seus pais. Viu força, integridade e uma crença genuína em seu talento. Ele não estava oferecendo uma esmola, estava oferecendo uma parceria entre iguais. Era a chance de reconstruir sua carreira, não sobre as cinzas do passado, mas em um terreno novo e sólido. Um sorriso, o primeiro sorriso verdadeiramente radiante em mais de um ano, iluminou o rosto de Carol. Eu aceito, Vlad, disse ela. Eu aceito. Aquele sim não foi apenas para a parceria de negócios. Foi um sim para si mesma, para o futuro e para a possibilidade de talvez, um dia, confiar plenamente em alguém outra vez. Um ano se passou. Um ano que transformou a vida de Carol de maneiras que ela nunca imaginou. A Antonov Sampaio Construtora deixou de ser um sonho em uma sala minúscula para se tornar uma das empresas mais promissoras da região. O nome deles era sinônimo de design inovador, qualidade e uma integridade inabalável, um reflexo direto da parceria de seus fundadores. O escritório agora ocupava um andar inteiro de um moderno edifício comercial, um que eles mesmos projetaram. A parceria profissional entre Carol e Vlad floresceu em algo mais profundo, de forma natural e inevitável. O respeito mútuo se transformou em admiração, a admiração em carinho e o carinho em um amor sólido e tranquilo. Com Vlad, Carol aprendeu como era um relacionamento de verdade, um porto seguro, não um campo de batalha. Ele celebrava suas vitórias como se fossem dele, e nos raros momentos em que a sombra do passado a assombrava, ele assegurava com uma força silenciosa que dizia: "Estou aqui". Eles eram um casal, felizes em sua rotina de trabalho, jantares tranquilos e longas caminhadas na praia. Carol nunca havia falado sobre os detalhes de sua partida de sua cidade natal. Vlad sabia que ela não tinha contato com a família e que havia passado por algo doloroso, mas ele nunca a pressionou. Ele confiava que ela contaria quando estivesse pronta. Essa hora chegou em uma terça-feira chuvosa. Vlad entrou na sala de Carol, o rosto iluminado por uma excitação contida que ela conhecia bem. Era o seu rosto de negociação. "Tem uma oportunidade de ouro", disse ele, colocando uma pasta sobre a mesa dela. "Uma empresa em outra cidade. Tem uma ótima carteira de ativos, alguns terrenos muito bem localizados, mas está sendo pessimamente administrada. Estão à beira da falência."
Carol abriu a pasta interessada. Era o tipo de desafio que Vlad adorava, pegar algo quebrado e reerguê-lo, transformando prejuízo em lucro. O plano é comprar a empresa por uma fração de seu valor real, assumir os ativos, reestruturar tudo e absorvê-la em nossa operação, explicou ele, apontando para uma planilha de projeções. É promissora, apesar do caos atual. O fundador expandiu rápido demais, fez dívidas ruins. Ele continuou falando, mas a voz dele começou a se afastar. Os olhos de Carol estavam fixos na primeira página da pasta, no logotipo da empresa em negociação, um nome que ela conhecia tão bem quanto o seu. Lacerda Investimentos e Participações. O nome de Júlio. Um arrepio gelado percorreu sua espinha. O ar de repente ficou pesado. Era como se um fantasma tivesse entrado na sala e se sentado ao seu lado. Júlio, seu ex-noivo. A empresa dele, que na época parecia um império intocável, estava falindo. E Vlad, o homem que eu amava, estava prestes a comprá-la. O universo tinha um senso de humor perverso e irônico. Carol, você está pálida. O que foi? A voz de Vlad a trouxe de volta à realidade. A excitação em seu rosto deu lugar à preocupação. Ela fechou a pasta lentamente. Levantou os olhos para ele e Vlad viu a tempestade que se formava ali. Vlad, ela começou, a voz um pouco trêmula. Tem algo que eu nunca te contei, sobre a minha vida antes de vir para cá. Ele se sentou na cadeira à sua frente, dando-lhe toda a atenção. Estou ouvindo. E então, pela primeira vez, Carol abriu seu coração completamente. Ela contou tudo. O dia do casamento no cartório, a conversa que ouviu atrás da porta, a traição de seus pais, de sua irmã, Eliane, e de seu noivo, Júlio Lacerda. Contou sobre a fuga, o convite de casamento cruel, a despedida fria. Contou sobre a dor, a humilhação e a sensação de ter sido descartada como lixo. Vlad ouviu em silêncio, seu rosto se endurecendo a cada palavra. Não de julgamento, mas de uma fúria protetora. Quando ela terminou, ele estendeu a mão sobre a mesa e segurou a dela com firmeza. Essas pessoas, ele disse, a voz baixa e controlada, não são sua família, são monstros. E esse homem não te merecia. Carol sentiu as lágrimas que seguravam se derramarem, mas desta vez não eram de dor, mas de alívio. Ele a compreendia. Ele estava do seu lado. Nós não precisamos fazer isso, Carol, disse Vlad imediatamente. Esqueça esse negócio, há outras oportunidades, não vou te fazer passar por isso. Ela balançou a cabeça, secando as lágrimas. Não, é um bom negócio, Vlad. Eu não vou deixar que eles estraguem isso para nós. Vlad a observou, vendo uma nova força em seus olhos. A diretoria atual vai dar uma festa para anunciar a aquisição, ele disse, cauteloso. Uma despedida para eles, uma boas-vindas para nós. Como os novos donos, fomos convidados. Obviamente você não precisa ir, eu posso ir sozinho. A Carol de 1 ano atrás teria aceitado a oferta sem hesitar. Teria se escondido, mas ela não era mais aquela mulher. Olhou para a pasta na mesa, para o nome de Júlio, para o fantasma de seu passado, e soube o que tinha que fazer. Não por vingança, mas por si mesma, para fechar o círculo. Não, disse ela, a voz firme e clara. Eu vou com você. Está na hora de enfrentar o passado. O salão de festas estava decorado com um luxo discreto e melancólico. Era o tipo de evento onde todos sorriam, mas ninguém parecia feliz. A festa de aquisição da Lacerda Investimentos era, na verdade, o seu funeral. Ninguém da antiga vida de Carol, no entanto, sabia quem eram os verdadeiros compradores. A negociação foi mantida em sigilo, sob o nome da holding de Vlad. A expectativa era de que algum conglomerado anônimo de outra capital tivesse assumido o controle. Quando as portas do salão se abriram e o mestre de cerimônias anunciou os novos proprietários, senhor Vladimir Antonov e senhora Carol Sampaio, um silêncio chocado caiu sobre o ambiente. Carol entrou de braço dado com Vlad, a cabeça erguida. Ela usava um vestido esmeralda que realçava a confiança em seus olhos. Não era mais a garota de vestido branco chorando em um cartório. Era uma mulher poderosa, dona de seu destino. Ao seu lado, Vlad era uma montanha de calma e força. Os olhares de sua família foram de choque para incredulidade e, finalmente, para um pálido terror. Bárbara, Danilo e Eliane estavam juntos perto do bar, e seus rostos se transformaram em máscaras de espanto.
Júlio, do outro lado do salão, congelou, o copo de uísque parado a caminho da boca. Fazia mais de 1 ano que não a viam, e agora ela estava ali, não como uma convidada, mas como a nova dona de tudo. A primeira a se mover como um predador sentindo o cheiro de uma oportunidade foi Bárbara. Ela se aproximou, o rosto esticado em um sorriso que não alcançava os olhos. "Carol, querida, que surpresa!" disse ela, a voz um melado falso. "Você está radiante. A vida lhe fez bem. Parece tão rica." Carol sorriu, um sorriso polido e impenetrável. "Olá, mãe. Sim, a vida tem sido muito boa." Ela já via as engrenagens girando na cabeça de sua mãe, o interesse financeiro brilhando em seus olhos. Seu pai se aproximou logo atrás, murmurando elogios semelhantes, os olhos famintos fixos no relógio caro de Vlad. Do outro lado do salão, Carol viu Eliane e Júlio. Eles não pareciam um casal poderoso, mas sim 2 estranhos, trocando palavras ásperas em voz baixa. Júlio parecia mais velho, abatido, com os ombros curvados pelo peso do fracasso. Eliane, por outro lado, parecia furiosa, como se o culpasse por tudo. "Não ligue para eles", Bárbara sussurrou, seguindo o olhar de Carol em um tom de fofoca confidencial. "Estão em processo de divórcio. Desde que a empresa começou a afundar, o amor acabou. Agora só brigam pela metade do dinheiro da venda. Uma vergonha." Júlio nunca se aproximou. Ele passou a noite inteira evitando o olhar de Carol, um fantasma em sua própria festa de despedida. Eliane, no entanto, era feita de outro material. Após se recuperar do choque, ela viu Vlad. Viu o homem bonito, poderoso e agora muito rico ao lado da irmã que ela tanto desprezava. Com uma audácia inacreditável, ela deixou Júlio para trás e caminhou diretamente até eles. "Olá, Carol", disse ela, ignorando a irmã quase que por completo. Seus olhos estavam fixos em Vlad. "E você deve ser o famoso Vladimir." "Eliane", ela se apresentou, estendendo a mão. "Sua esposa tem muita sorte. Você é ainda mais bonito pessoalmente." Vlad olhou para a mão estendida dela e não a pegou. Seus olhos azuis ficaram frios como o gelo. "Minha esposa", ele disse, enfatizando a palavra com uma rispidez cortante, "não tem sorte. Ela tem talento e caráter, coisas que, aparentemente, são raras por aqui." Ele olhou para Eliane de cima a baixo com desdém. "E eu não tenho interesse na conversa de uma mulher vulgar que dá em cima do marido da própria irmã na frente dela." O rosto de Eliane passou do branco para o vermelho em segundos. Humilhada, sem palavras, ela se virou e saiu do salão apressadamente, quase correndo. Carol segurou uma risada, mas o orgulho que sentiu por Vlad era imenso. Ele a defendeu sem hesitar. Com Eliane fora de cena e Júlio falido, seus pais fizeram uma última tentativa desesperada. "Filha, talvez possamos conversar?" começou Danilo. "Um jantar, qualquer dia desses", acrescentou Bárbara. Carol os olhou e pela primeira vez não sentiu raiva, sentiu pena. "Não", disse ela, com uma calma definitiva. "Eu vejo vocês e vejo que nada mudou. O interesse, a ganância, está tudo aí. Vocês nunca vão mudar. E eu não vou voltar." Ela se despediu formalmente de alguns diretores, circulou pelo salão com Vlad e, sem olhar para trás, deixou a festa e todos os fantasmas de seu passado para trás. Mais tarde, em sua casa, o lar que construíram juntos, o silêncio era reconfortante. A festa parecia um sonho distante. Carol se virou para Vlad, o amor que sentia por ele transbordando. Ela o puxou para um beijo longo e profundo. "Obrigada", ela sussurrou contra os lábios dele. "Por hoje, por tudo." "Eu sempre vou te proteger", ele respondeu, acariciando seu rosto. "Eu sei", disse ela, com um sorriso misterioso. "E agora você terá que proteger nós dois." Vlad a olhou, confuso. Carol pegou a mão dele e a colocou suavemente sobre sua barriga. "Eu tenho um segredo", ela disse, os olhos brilhando de lágrimas de felicidade. "Estou grávida." A compreensão tomou conta do rosto de Vlad, seguida por uma alegria pura e avassaladora. Ele a levantou do chão, girando-a no ar enquanto ria, um som alto e feliz que preencheu a casa.
Eu sou o homem mais feliz do mundo!", ele gritou. No abraço de seu marido, sentindo a promessa da nova vida que crescia dentro dela, Carol finalmente se sentiu completa. Ela não apenas sobreviveu, ela havia renascido das cinzas, mais forte, mais amada e, finalmente, em paz. Sua vingança não foi a falência de Júlio ou a humilhação de sua família. Sua vingança foi sua própria felicidade, e ela era imensa.